A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos então na Semana Política, comigo, Francisco Alves Rito, com 3 deputados eleitos por Setúbal, João Paulo Rebelo, do Partido Socialista, Paula Santos, do PCP e Paulo Edson Cunha, do PSD. Os temas de hoje são os resultados finais das eleições legislativas, depois de apurados os círculos da imigração. O líder da Iniciativa Liberal demitiu-se esta semana por considerar os resultados insuficientes e sobre as presidenciais, Gouveia e Melo anunciou a candidatura e ficou a saber-se que Rui Rio é o mandatário nacional. O primeiro destes 3 temas, como referi, o resultado final das legislativas. No Círculo Eleitoral da Europa houve deputados eleitos e também no Círculo de Fora da Europa houve no total 2 deputados eleitos para a AD e 2 para o Chega. O Partido Socialista, que tradicionalmente elegia na imigração, ficou sem nenhum mandato nestes círculos, e o PSD viu mais 2 deputados acrescentarem a bancada eleitoral da AD, a bancada de eleitos da AD na Assembleia da República. Paulo Edson Cunha, que significado é que tem, por um lado, mais 2 deputados, por outro lado, os resultados finais, este crescimento da AD e o desaparecimento do PS quanto a eleitos fora dos círculos nacionais? Boa tarde, Francisco Rito, e boa tarde a todos os presentes, a todos que nos ouvem também, João Paulo e Paula Santos. O que se pode aferir relativamente a estes resultados é algo que, digamos que é um pouco a continuação daquilo que foram os resultados nacionais, com alguma expressão diferente num determinado sentido, porque nós sabíamos que o Chega tinha feito um trabalho, aquilo que se chama o trabalho de sapa, ao longo dos últimos anos na imigração, trabalhou bem nesse sentido, e esperava, sobretudo na Europa, um resultado bastante superior, esperava ficar com os 2 deputados. Portanto, nesse sentido, podemos dizer que o PSD ter ficado com este deputado nesta conjuntura acaba por ser positivo para a AD, neste caso, porque estávamos a concorrer em coligação, e acaba por ser positivo nesse sentido. No resultado fora do círculo, fora da Europa, é o resultado também que neste momento era esperado. Temos de ver não podemos deixar de ver com alguma preocupação, mesmo assim, o resultado do Chega, o resultado expressivo que o Chega teve. Mas como eu comecei por dizer nesta intervenção, não é mais do que aquilo que nós já dissemos para a realidade continental, para a realidade de Portugal, não dos votos dos nossos imigrantes, mas para a realidade que tivemos aqui a discutir no dia das eleições. Há aqui um fenómeno que tem de ser entendido, mais do que combatido, tem de ser entendido, e eu penso que será com a normalidade, com atacar através das ideias daquilo que as pessoas efetivamente querem, porque o populismo só assim se pode vencer. É muito difícil nós vencermos ideias populistas, porque uma ideia populista vai ao encontro daquilo que as pessoas dizem. Muitas vezes nós dizemos coisas, mas não são possíveis de concretizar, ou são muito difíceis de concretizar, por um conjunto de motivos. Muitas vezes porque não são execuíveis, outras porque violam a lei, outras porque são contraditórias entre si umas com as outras, mas quem tem de governar, e sobretudo aqueles partidos que estão no centro do poder e que habitualmente o exercem, sabem que essas medidas não são execuíveis exatamente por isso. Quem não está no poder é muito mais fácil prometer e nem tem sequer ter essa preocupação de ser lógico. E mesmo quando nós provamos, e já aconteceu isto muitas vezes, com muitas medidas ao longo dos últimos anos, mesmo quando se consegue provar por A mais B que as medidas que estão propostas, as medidas populistas que estão propostas,
não têm execuibilidade prática ou legal, mesmo assim as pessoas, apesar disso tudo, preferem, porque é muito mais cómodo acreditar naquele tipo de situação. Mais uma vez digo, o Partido Socialista é muito culpado e também agora vítima, acabou por ser vítima. O Partido Socialista sempre pensou que estava a tentar dividir a direita e apenas a direita, e acabou por ser a maior vítima do Chega, neste caso em particular, e a maior vítima deste tipo de políticas. E viu-se nestes círculos da imigração, em que o Partido Socialista acabou por não eleger nem um único deputado. Eu agora acho que o Partido Socialista devia fazer uma reflexão muito séria sobre o que é que quer fazer, porque aquela governação negativa que foi feita, aqueles acordos negativos que foram feitos no último ano entre o Partido Socialista e o Chega, acabaram por dar muita força a um partido. E nós sabemos qual foi esse partido, que estão expressos nas votações. Paulo Edson Cunha, que comentário é que lhe merece o facto de o Partido Socialista desta vez não ter conseguido fazer eleger nenhum deputado por estes 2 círculos da imigração? Eu não sei se me queria perguntar a mim ainda, porque eu de certa forma... Paulo, desculpe, queria perguntar mesmo ao João Paulo Rebelo, foi um lápis da minha parte, peço desculpa aos dois e aos ouvintes. Exatamente. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde Francisco, boa tarde à Paula Santos, ao Paulo Edson Cunha e a todos que nos ouvem. Bom, de facto concordo quando o Paulo Edson Cunha dizia que no fundo este resultado conhecido, digamos, do apuramento dos círculos da Europa e de fora da Europa, de alguma maneira vem digamos, no seguimento e na continuidade do que aconteceu também em território nacional. A AD foi o partido mais votado, como sabemos, que mais deputados elegeu. O Chega é a segunda força que mais deputados elegeu também em território nacional. E, portanto, enfim, verifica-se que também nestes círculos eleitorais o Partido Socialista acaba por, infelizmente, do meu ponto de vista, naturalmente, não eleger onde tínhamos 2 deputados, um eleito pela Europa e outro fora da Europa. E, portanto, é também, digamos, algo que merece reflexão, que merece análise, mas sobretudo que não deixa de impressionar, e muito particularmente em alguns países europeus, onde o Chega consegue votações mais do que expressivas, consegue votações muito, mas muito significativas, e isso deve de facto, enfim, convocar-nos a todos para uma análise, porque se pensarmos, por exemplo, que na Suíça o Chega passa os 45% de votos, enfim, é impressionante, e é sobretudo impressionante quando estamos a falar de um partido que tem um determinado discurso, muito concretamente em temas que têm a ver com as migrações, e portanto há um conjunto significativo de portugueses, imigrantes, que vivem na Suíça, que de alguma forma se identificam com aquele partido, e portanto, enfim, é preciso estudar de alguma forma este fenómeno. Não deixa de ser impressionante também, quando pensamos que, e já temos falado aqui neste programa sobre isso também, mas que nos últimos 6 anos é certo que em 4 eleições legislativas, e isto de alguma forma configura uma anormalidade, vamos dizer, não é? Porque em circunstâncias normais as eleições legislativas ocorrem a cada 4 anos, mas de facto em 6 anos há um partido que em 2019 entra a primeira vez para a Assembleia da República, elegendo um deputado, a seguir passa para 12, a seguir passa para 50 e agora, efetivamente, consegue a eleição de 70 deputados. É
É um número muito, muito significativo, portanto estamos a falar praticamente de 1/3 dos deputados da Assembleia da República e, portanto, não foram boas notícias para o Partido Socialista os resultados destas eleições legislativas e também não foram boas notícias para o PS a não eleição de nenhum deputado nos círculos, enfim, da Europa e fora da Europa, onde de resto o Partido Socialista tinha tradição de eleição, enfim, até há bem pouco tempo. É verdade que o ano passado já não conseguimos eleger um deputado no círculo fora da Europa, mas a verdade é que, enfim, nas últimas décadas conseguíamos efetivamente representação, que era no fundo também um reconhecimento dos portugueses que estão lá fora, do trabalho que não só os eleitos por esses círculos faziam, mas como também o próprio Partido Socialista desenvolvia no nosso país. E por isso não são boas notícias e sobretudo, merecem de facto uma análise profunda, quer dizer, que é preciso... O João Paulo Rebelo agora já tem uma ideia mais clara de quais são as causas deste desfecho eleitoral para o Partido Socialista? O que é que tem que ser alterado? Francisco, eu já tinha, enfim, acho que já o tinha dito aqui na semana passada, que quem procurar avaliar e analisar os resultados das últimas eleições legislativas, quer dizer, e procurando apenas uma causa ou uma razão no caso concreto, pela perda tão significativa de votos que o Partido Socialista teve e pela subida, se quisermos, simetricamente, muito particularmente do Partido Chega, porque, enfim, o resultado da AD é certo, a AD reforça um bocadinho a votação que teve em 2024, cresce, é vencedor, é indiscutível, não estou aqui a pôr isso em questão das eleições, mas no fundo diria que ao longo deste ano, também fruto de um conjunto de benefícios, objetivamente, que o Governo reconheceu, e nomeadamente a valorização das carreiras na função pública de tantos setores, diria que teve o seu impacto e que de uma forma genérica as pessoas sentiram que a AD merecia a sua confiança. Algumas reforçaram o voto ou voltaram a votar na AD, outras terão votado numa lógica de que estariam no governo há pouco tempo e objetivamente também não reconheceram que o Primeiro-Ministro, que insistimos, quis de facto levar o país para eleições e provocou no fundo estas eleições legislativas e as pessoas não deram, digamos, importância ao facto daquele caso específico que sabemos da empresa, do Primeiro-Ministro. Portanto, isso parece-me claro. A subida do Chega, a descida do Partido Socialista não encontrará seguramente explicação apenas num facto, mas evidentemente que 2 semanas depois, com a reflexão que cada um de nós, enfim, militantes socialistas e que nos preocupamos efetivamente com o partido, já se conseguem apontar 3 ou 4 pistas de desencontro, no fundo, do discurso, da afirmação do Partido Socialista junto do seu eleitorado e que, de facto, onde não fomos bem-sucedidos, e, portanto, justamente agora estarmos neste período de reflexão para, evidentemente, nos apresentarmos ao país e nos apresentarmos aos portugueses num futuro como uma alternativa credível e, sobretudo, que dê, de facto, esperança ao povo português em conseguirmos todos em conjunto termos um país melhor, termos no fundo uma vida melhor. Paula Santos, pedia-lhe também que nos dissesse que interpretação é que faz destes resultados eleitorais, designadamente quanto aos círculos da imigração que completaram agora o todo destas eleições legislativas.
Muito boa tarde, Francisco, boa tarde, João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha, cumprimento também todos os que nos estão a ouvir. Os resultados, agora com a contagem dos votos dos círculos eleitorais da imigração e já com os resultados finais apurados, aquilo que nós consideramos é que há de facto uma evolução negativa. Há uma evolução negativa, um quadro político e institucional mais desfavorável para o povo, também para a comunidade imigrante. Não podemos deixar de fazer referência que, de facto, o resultado, ou estes resultados, não são indissociáveis das opções da política direita, que tem vindo a ser prosseguida e que a verdade é que não tem dado resposta aos problemas, muito pelo contrário, a vida tem-se agravado, tem ficado mais difícil, mesmo nas comunidades imigrantes. Há um conjunto de problemas que não estão a ser resolvidos, nomeadamente dificuldades no atendimento com o ensino do português, podíamos referir vários, e que não têm tido também essa mesma resposta. Por outro lado, da parte do Partido Socialista, que podemos fazer a referência, aliás, podemos não, aquilo que nós já tínhamos identificado no território nacional, confirma-se que é, de facto, o Partido Socialista ter dado a mão às opções por parte deste governo, não é? Quando viabilizou o programa de governo, quando viabilizou o orçamento, quando viabilizou um conjunto de medidas como, por exemplo, a redução do IRC, ou mesmo aquelas alterações em termos dos solos, a verdade é que perante um conjunto de dificuldades crescentes que afetam a vida do nosso povo, o poder de compra que baixa, os preços cada vez mais elevados, serviços públicos, dificuldades, investimentos, compromissos assumidos que não são concretizados. E o Partido Socialista, a verdade é que deu a mão a tudo isto e viabilizou todas estas opções políticas. Nós estamos perante um quadro político e institucional e esta semana iniciam-se os trabalhos na Assembleia da República, aliás, com investidura na Assembleia da República, e que neste quadro mais desfavorável para o nosso povo, em que claramente, e aliás, de acordo com aquilo que nós já temos ouvido por parte de vários responsáveis políticos, aquilo que se pretende é a intensificação destas opções políticas que trouxe o país para onde trouxe e degradou as condições de vida. O que isto exige, de facto, é ação, iniciativa, luta para dar combate a estas opções. Eu queria aqui fazer referência que o PCP anunciou, inclusivamente, a realização de uma marcha, cumprir a Constituição, aumentar salários e pensões para uma vida melhor, no próximo dia 26 de junho, em Lisboa e no Porto. Isto é um culminar de uma iniciativa que temos vindo a desenvolver de contato de abaixo-assinado junto da população, exatamente por estas questões, por melhores salários, pensões, defesa da saúde, da habitação, da educação, por uma rede pública de creche. E aproveito aqui para acrescentar o seguinte, porque ontem comemorámos o Dia Internacional da Criança e, portanto, há também aqui que garantir os direitos das crianças, o direito das crianças a serem felizes, o direito das crianças a poderem ter um desenvolvimento adequado, integrado, a poderem ter uma perspectiva de facto deste crescimento. E, portanto, isto exige não só o combate à pobreza, e combater a pobreza infantil é combater a pobreza também dos pais, e naturalmente isso exige salários, exige também que um maior acompanhamento, as crianças têm direito também a que os seus pais possam estar presentes, acompanhar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e isto está muito comprometido com os horários hoje de trabalho, a desregulação
alteração dos horários e, portanto, há também aqui uma exigência de uma intervenção que permita, de facto, uma efetiva articulação entre a vida pessoal e profissional. Exige, naturalmente, o direito à saúde, à educação, à construção de uma rede pública de creches, ao alargamento do pré-escolar, o direito a brincar e, como disse, o direito a ser feliz. São também questões que que exigem estas respostas. Quando falamos das crianças, naturalmente queremos, quando falamos que pretendemos um futuro melhor, é preciso assegurar desde já condições de vida com dignidade e garantir este conjunto de direitos. Mas, como estava a dizer, são tempos que exigem, de facto, intervenção, ação, iniciativa e luta, e é nesse combate que irá estar o PCP. João Paulo Rebelo e Paulette Santo Cunha, não sei se querem fazer mais algum comentário ainda sobre este tema dos resultados finais das legislativas. Da minha parte, sim, não. Eu peço desculpa, Francisco, mas há pouco referi a eleição de 70 deputados pelo Chega, quando queria ter dito 60 deputados. Não deixa de ser, enfim, significativo, obviamente, mas tive esse lapso e, portanto, retificar. Fica a retificação. João Paulo não quis acrescentar mais nada por enquanto. Paulette Santo Cunha, o que é que queria ainda dizer? Não, eu disse que não. De momento disse que não. João Paulo Rebelo, nesse caso também presumo que não. Passava ao João Paulo Rebelo, mas já com um novo tema. O líder da Iniciativa Liberal surpreendeu muita gente com a demissão do cargo de líder desta força política, apesar de terem conseguido aumentar o número de votos e também a representação na Assembleia da República. A Iniciativa Liberal ganhou mais um deputado. Não é muito comum vermos um partido a perder o líder ou o líder a demitir-se depois de aumentar a votação. É algo que não é frequente. João Paulo Rebelo, que comentário é que lhe merece esta decisão do líder da Iniciativa Liberal? Desde logo, estar de acordo com o que o Francisco enuncia. Não é de facto muito comum quando, digamos, há um reforço da votação, quando a Iniciativa Liberal objetivamente aumentou o seu número de representantes na Assembleia da República, e daí não ser muito comum. Acrescentaria, e que também, pelo menos a mim, causou alguma estranheza, o facto disto ter acontecido no fundo este fim de semana passado, quando objetivamente, enfim, não terá sido seguramente por conta dos resultados conhecidos nos círculos da Europa e fora da Europa, que esta decisão terá sido tomada. Por hábito não tenho por hábito fazer comentários à vida interna dos partidos, quer dizer, cada um sabe do seu, como se costuma dizer, mas admito que eventualmente o que poderia ou que pode ter estado em causa era uma expectativa que a Iniciativa Liberal tinha de facto de um crescimento maior e de eventualmente serem mesmo decisivos na criação de uma maioria com a AD que lhes permitissem estarem eventualmente de uma forma mais efetiva, não, de uma forma efetiva, inclusivamente no próprio governo, mas enfim, mais ninguém explicará com todo o rigor o que terá acontecido. Ou seja, o próprio líder não foi grande, não explicou ou não deu grandes explicações, pelo menos até à data. Mas, independentemente de conseguirmos perceber qual é a motivação e o que pensa realmente Rui Rocha, podemos sempre apreciar esta conduta. O que é que lhe parece esta decisão em termos de liderança política? É algo novo, isso estamos todos de acordo, mas parece-lhe ser uma decisão de louvar, apesar de ser contrária àquilo que tem sido a nossa prática na liderança dos partidos?
Não, mas de louvar não percebo porquê também, quer dizer, enfim, se me dissesse normalmente isso não é obrigatório, por acaso aconteceu agora com o Partido Socialista, não é? Em que o líder, o secretário-geral do PS, resolveu tirar uma ilação do resultado eleitoral e, portanto, entendeu que ele próprio não tinha atingido os objetivos, que o partido não tinha atingido os objetivos a que ele, enquanto líder, se tinha proposto, e tirou, digamos, chegou a uma conclusão que não serviria o Partido Socialista nos termos em que o Partido Socialista merece ser servido. A sua liderança nesta fase agora não contribuiria, digamos, para um bom desempenho político do próprio partido. Mas também não é obrigatório que assim seja, quer dizer, o país já perdeu, quer dizer, há vários partidos em que vários líderes perderam as eleições e necessariamente não se demitiram. Objetivamente, também já agora, o próprio secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ano passado já tinha perdido as eleições legislativas e, portanto, também é certo que ninguém, digamos, o obrigava ou esperava sequer, uma vitória não lhe era exigida, digamos. Agora, quer dizer, o facto de crescer em votos e sair, eu acho que terá muito mais que ver com questões internas, com questões da ligação da liderança ao partido, da ligação, enfim, às estruturas. Encontro aí, pelo menos, parece mais plausível que seja por aí do que propriamente querer fazer uma demonstração de uma qualquer inovação. Parece... Enfim, não consigo ver um sentido muito prático nisso. E com esta saída da liderança, um jovem partido como Iniciativa Liberal, que tem pouquíssimos anos, leva já duas situações idênticas em que os líderes saem e não é propriamente por maus resultados, porque Coutinho de Figueiredo também saiu quando o partido estava em franco crescimento e agora sai Rui Rocha, apesar do partido não ter perdido as eleições, aritmeticamente subiu em resultados e subiu em eleitos. Esta prática não tem sido muito seguida, como já referimos. Por exemplo, nos partidos da esquerda, Paula Santos, nós vimos que, sobretudo o Bloco de Esquerda, mas também o PCP, tiveram resultados abaixo do que tiveram nas eleições anteriores, e tanto um como o outro têm lideranças, apesar de agora serem recentes, mas há uma tradição das lideranças serem por períodos mais prolongados. Que comentário é que lhe merece este caso desta demissão na Iniciativa Liberal? Bom, em primeiro lugar, nós já tivemos a oportunidade de fazer essa discussão, não vou repetir, mas o resultado da CDU destas eleições é um resultado de resistência e eu queria salientar isso, porque tem que ser feita a apreciação no contexto em que decorreram e em que foi esta batalha eleitoral de silenciamento, de manipulação, de promoção de forças e de projetos reacionários, de menorização da CDU e, portanto, o resultado da CDU é um resultado de resistência. Por outro lado, no PCP, nós estamos a falar de um resultado que é construído por uma campanha que foi dinamizada por muitos militantes do PCP, aliás, pelos militantes do PCP, do PEV, muitos independentes, amigos que estão na CDU e, obviamente, o secretário-geral do PCP teve, eu diria, um papel de grande importância neste combate eleitoral. Mas eu estou a colocar isto para referir que ele é o resultado de uma intervenção, de um combate que é coletivo e que é assumido
assumido dessa forma, ou seja, aquilo que são os ditames e os critérios que muitas das vezes nos querem impor, não são esses que naturalmente utilizamos na nossa apreciação, e daqui fazer este destaque e esta valorização da participação de todos aqueles nas iniciativas da campanha eleitoral. Creio que é justo fazê-lo e é importante. Olhando, o Francisco já sabe que nós não nos intrometemos naquilo que é a vida interna de outros partidos, qualquer das formas, relativamente a esta notícia que tivemos conhecimento há dias. Não irei naturalmente fazer especulações, mas parece refletir também contradições internas. Mas como referi, as questões sobre a vida de cada um dos partidos não é matéria que nós nos intrometamos e não fazemos estas ingerências. Agora, não posso deixar de referir àquilo que tem sido o posicionamento político por parte da Iniciativa Liberal, porque é uma força política com um projeto neoliberal, com um projeto e é mesmo esta a palavra, de destruição dos serviços públicos, dos direitos que estão consagrados na Constituição. Aliás, não é por acaso que a Iniciativa Liberal veio a público dizer que iria apresentar um projeto de revisão constitucional exatamente com esses objetivos de subversão da Constituição, do regime democrático que saiu da Revolução de Abril, de destruição e de aniquilação dos direitos do trabalho, dos direitos sociais, da saúde, da educação, da habitação. É este o projeto da Iniciativa Liberal, que é colocar o Estado não ao serviço do povo, mas ao serviço dos grupos económicos, não é? Veja-se as opções e a linha que têm tido de privatizações, de ataque ao setor empresarial do Estado, são setores estratégicos para o desenvolvimento da nossa economia. Tem sido esta opção, aliás, referindo diversas vezes, e vou terminar, fazendo a apologia do tal mercado. Veja-se o resultado do tal mercado. Olhe, por exemplo, no que diz respeito à habitação, de que não há há décadas sem haver uma intervenção por parte de vários governos, neste caso concreto, para disponibilizar mais habitação pública, para dar resposta às necessidades de habitação de diferentes camadas da população. Hoje a intervenção, de certa forma, está deixada para o setor imobiliário e está à vista ao resultado, não é? Rendas com valores especulativos, empurrar as famílias para o endividamento, que ficam com a corda ao pescoço toda uma vida, quando aquilo que se exigia era de facto uma verdadeira política, e aliás, quando aquilo que se exigia era de facto o cumprimento da nossa Constituição para garantir. Eu trouxe este exemplo só para ilustrar, de certa forma, aquilo que são as consequências das opções da Iniciativa Liberal. Paulette Zancunha, também sobre este tema, a demissão do líder da Iniciativa Liberal, o que é que destaca? Bem, eu, fazendo aqui um bocadinho um compêndio ou uma mistura entre aquilo que a Paula Santos disse e o João Paulo Rebelo, e também não me querendo imiscuir, naturalmente, naquilo que é a vida interna de outro partido, eu não creio que seja tanto um facto a saudar, porque que decorra diretamente de um determinado resultado e que o líder tenha tirado consequências políticas, porque se assim fosse, teria feito no próprio dia das eleições ou nos dias seguintes e não teria esperado 15 dias. Naturalmente que existiu mais qualquer facto interno que o possa ter levado a tirar essa conclusão e que não tinha condições. De qualquer forma, em qualquer partido, e quando se tira conclusões daquilo que são os nossos objetivos e expectativas que nós criamos em qualquer projeto que nós tenhamos, seja de um partido político, mas seja de qualquer outra agremiação, qualquer outra coletividade ou associação, faz algum sentido as pessoas assumirem o seu grau de responsabilidades. Eu, por exemplo, recordo que, e aí sim já com
com alguma forma de saudar a maneira como foi feita. Era um deputado bastante jovem, a Iniciativa Liberal, que abdicou para a sua formação académica, o Bernardo Blanco, há muito pouco tempo, portanto, há muito poucos meses que assim aconteceu. É uma forma diferente de fazer política, é um facto, mas também aqui a grande verdade é que criaram um conjunto de expectativas que neste momento saíram de tal forma defraudadas, criaram para si próprios e para o seu eleitorado, que saíram de tal forma defraudados que insere-se aqui um certo vazio que eventualmente poderia ser preenchido com a revisão da Constituição, que Luís Montenegro já de certa forma tentou chutar um bocado para canto, dizendo que não está nas prioridades deste governo, e isso é capaz de esvaziar um bocadinho aquilo que são os objetivos, pelo menos aquilo que são os objetivos imediatos da Iniciativa Liberal. Veremos, o tempo vai ser, e vão ser nos próximos tempos, na disputa eleitoral, o tempo vai-nos clarificar um bocado o que é que aconteceu, vai-nos tentar explicar um bocadinho, até internamente vamos conseguir perceber de alguma forma aquilo que aconteceu, mas agora nós podemos fazer aqui o contraponto com outros partidos, não entrando diretamente naquilo que é a vida interna dos partidos, mas as consequências políticas que deles podem ser tiradas. João Paulo Rebelo disse muito bem que o líder do Partido Socialista, o seu secretário-geral, assumiu de imediato responsabilidades, também a derrota foi de tal forma clamorosa que outra saída não tinha. Mas pronto, mas a verdade é que o assumiu de imediato, portanto isso ficou-lhe bem e por acaso até nem foi, penso de uma forma até se calhar demasiado injusta, não vi quase nenhum destaque, como costuma ser habitual neste tipo de situações. Mas, por exemplo, o Bloco de Esquerda não assumiu nenhum tipo de responsabilidades, a liderança do Bloco de Esquerda, por um resultado que foi desastroso também para aquilo que eram as ambições do Bloco de Esquerda e aquilo que era o comparativo com as eleições anteriores. Mas isso também, como estamos aqui a dizer, é da vida interna do Bloco de Esquerda. Penso que o PCP, eu percebo o que a Paula Santos aqui disse, porque dentro daquilo que eram sobretudo, isto também muitas vezes tem a ver com as expectativas e com as perspectivas que eventualmente nós possamos ter, e com aquilo que eram algumas expectativas mais pessimistas, de algum temor do desaparecimento do Partido Comunista em vários lugares, acabaram por ter um resultado em que se mantêm claramente como uma força sectária, é verdade, bastante localizada no espaço. No entanto, conseguem manter os seus bastiões, o que consigo compreender perfeitamente aquilo que a Paula Santos aqui disse, em defesa, digamos que em defesa da sua dama. Claro que o PCP não muda, e não mudando já está a anunciar, começou por anunciar, antes de termos um programa de governo, já uma moção de censura, e agora está a anunciar já as marchas, e a seguir as marchas vêm as greves com os seus sindicatos. Portanto, nós também não estamos à espera de diferente. Aqui a surpresa, se calhar, digo eu, da minha forma de pensar, a surpresa é mesmo o PCP ter-se conseguido manter, não mudando absolutamente nada. Mas isso também, o PCP sabe o que faz para se manter à tona, e o eleitorado vai naturalmente, como faz sempre, vai avalizando ao longo dos tempos, e vamos ver o que é que o futuro dirá deste tipo de políticas também. Antes de passarmos ao terceiro e último tema, Paula Santos ou também João Paulo Rebelo, não sei se querem fazer algum comentário designadamente aquilo. Sim, Paula, diga. Obviamente, ou seja, rejeitamos todas essas referências que foram feitas relativamente ao PCP, porque é verdade que o PCP é um partido que tem história e tem uma longa história, mas é um partido que intervém a partir da realidade concreta do nosso país, dos problemas reais, e aliás a nossa intervenção muitas vezes utiliza-se essas expressões
de sectarismo, de não muda, para procurar minorizar e atacar o PCP, quando sabem perfeitamente que nós colocamos as questões onde elas doem, ou denunciar de facto as desigualdades que existem, porque a verdade é que, nomeadamente o anterior governo, ou o atual governo do PSD e do CDS, porque ainda não foi nomeado novo, mas o atual governo do PSD e do CDS, a verdade é que ao longo de todo este tempo foi de facto um grande favorecimento à custa da vida das pessoas, um favorecimento dos grupos económicos, e eu digo isto quantas vezes forem necessárias, porque a verdade é que as desigualdades crescem, enquanto a banca da grande distribuição, Galp, REN, EDP, podíamos continuar por aí fora, num conjunto de grandes empresas altamente beneficiadas, de grupos económicos altamente beneficiados. Formos na saúde ipsis verbis, com as decisões que foram tomadas, fomos à área da habitação, também o favorecimento dos fundos imobiliários, com as decisões que foram tomadas, e é isso que dói, esta denúncia, porque colocamos exatamente o dedo na ferida. Agora, o PCP é um partido, aliás, por muitos, de facto, ao longo de todos estes anos, já são décadas também, que têm vindo a vaticinar o fim do PCP, e a verdade é que não corresponde, não é? E confundem muitas das vezes desejo com a realidade, e a realidade é que o PCP está cá, temos consciência que vivemos tempos que são difíceis, um contexto, como eu há pouco estava a dizer, que é muito desfavorável para os trabalhadores, para os reformados, para os jovens, mas esta é uma batalha em que o nosso povo conta com a nossa intervenção, seja na denúncia das consequências da política, vou terminar, seja com soluções concretas, demonstrando que é possível, de facto, uma política alternativa que dê resposta aos problemas das pessoas. João Paulo Rebelo, quer fazer algum comentário ou podemos passar ao terceiro tema? Tem o microfone desligado. Agora sim, Francisco. Não, por mim... Nada. Vamos avançar então. Tempo, se calhar já é melhor. Sim, o tempo já escasseia. Vamos avançar, e eu passava precisamente para o Paulo Edson Cunha, que acabou de falar, mas este tema terá mais impacto no universo da AD ou do PSD, que são as presidenciais, e em concreto o facto do Almirante Gouveia e Melo ter feito a apresentação formal da sua candidatura e, entretanto, soube-se também que o mandatário nacional é o antigo líder do PSD, Rui Rio. Já há quem diga, do lado da candidatura de Marcos Mendes, que se trata de um ajuste de contas, por Rui Rio não acolher a crítica com muita facilidade e de estar agora a procurar ajustar contas com Marcos Mendes pelos comentários feitos no tempo em que Rui Rio era líder do PSD. Paulo Edson Cunha, que comentário é que lhe merece esta, não só a candidatura de Gouveia e Melo, que essa já não é surpresa, mas talvez mais Rui Rio ser o mandatário nacional? Isto é negativo para a candidatura de Marcos Mendes, que é já o candidato apoiado, já se sabe, pelo PSD. Muito bem. Eu, antes de entrar neste tema, é só 10 segundos para responder uma coisa à Paula Santos, que eu há bocado não o quis fazer. Por mais que a Paula Santos venha com o mesmo discurso relativamente ao favorecimento das grandes empresas e àquilo que é o nosso, a degradação... É verdade, eu só referi a verdade, não, mais nada. Por mais que diga isso, a grande verdade é que os próprios indicadores económicos do país estão muito melhores do que durante o pouco tempo que o Partido Comunista apoiou a Troika, neste caso, apoiou a Troika não, a Geringonça, através da Geringonça apoiou o Partido Socialista e apoiou o Governo. Mas não me vou centrar porque não é o tema de agora, não me vou centrar nisso, era só para responder a esse ponto em concreto, porque a Paula pode dizer todos os programas, mas a verdade é que a realidade desmente. Essa é que é a grande questão. Agora, relativamente a esta questão, se nós virmos bem, em primeiro lugar o PSD é um partido plural, sempre o foi e sempre o será. É também a sua grande força. Se foi aprovado, eu estive no Conselho Nacional nesta terça ou na quarta-feira passada, e de facto o nome de Marcos Mendes foi apoiado. É um nome que não suscita o maior e o grande entusiasmo, e já se tinha visto isso no Congresso do partido,
No entanto, penso que a grande maioria do partido neste momento está com a candidatura de Marcos Mendes, e isso acaba por ser importante, porque as eleições presidenciais, como nós sabemos, não são eleições partidárias, são eleições pessoais, e depois os partidos dão indicações de voto, e é isto que também está a acontecer aqui neste caso. É normal isto acontecer, não só por sermos um partido plural, como pelas circunstâncias também desta candidatura. E se nós analisarmos bem quem são aqueles que no partido estão a apoiar, os rostos principais que estão a apoiar, nós vemos que da parte de Rui Rio, a minha leitura também é que é um ajuste de contas. É um ajuste de contas não só com Marcos Mendes, como também com a própria direção nacional e com todos que neste momento estão na direção nacional e com a própria bancada parlamentar e todo o estado do poder neste momento do PSD. Parece-me claramente, é o estilo de Rui Rio, nós assim o conhecemos, mesmo quando ele teve essa liderança, e tudo indica que assim o é. Agora, o Rui Rio bem saberá, melhor saberá que nós, quais são os seus propósitos, mas que parece efetivamente, e também concordo com esse tipo de comentário e com esse tipo de interpretação que se possa fazer. Se nós virmos, por exemplo, nós temos aqui um ilustre social-democrata também a apoiar a Gouveia Mel, aqui do distrito, que é o Fernando Negrão, e também conseguimos perceber que Fernando Negrão, neste momento, também qual é o lugar onde está no partido, e muitas vezes também podemos tentar aqui perceber qual é a sua motivação relativamente a este apoio. Vemos também um outro apoio de um Ângelo Correia e também conseguimos perceber quais são as suas motivações até pelas suas intervenções. Depois temos 3 ou 4 apoiantes, esses sim parecem onde ter as suas motivações, mas também me parecem muito mais autênticos, nomeadamente Isaltino Moraes, Carlos Carreiras, e portanto, do setor autárquico, há 3 ou 4 candidaturas apoiantes que, de facto, acabam por ser bons apoiantes de Gouveia Mel. Mas vai ser uma eleição engraçada, vai ser renhido também. Vamos ver quem é que o Partido Socialista vai indicar, se é que vai indicar alguém, porque, como disse agora, não são obrigados a fazê-lo, mas ficarão numa situação bastante complicada. Paulo, vamos precisamente passar para João Paulo Rebelo, já temos pouco tempo. João Paulo Rebelo, esta apresentação de Gouveia e Melo e o anúncio de que Rui Rio é o mandatário nacional desta candidatura, o que é que lhe parece? Muito rapidamente, Francisco, enfim, desde logo estamos a falar talvez do segredo mais mal guardado dos últimos tempos, não é? Era uma candidatura que agora se formalizou e está anunciada, mas, enfim, na verdade já há muito esperada. Eu não posso deixar de dizer que assisti à intervenção, ao discurso do Almirante Gouveia Melo, e não faço parte daqueles que identificam ali, digamos, uma postura populista ou até, enfim, que venha perigar o regime democrático. Acho que disso que mais ou menos se adequa à circunstância e, enfim, também meramente como comentário, acrescento que me parece que para os intuitos que o Sr. Almirante Gouveia Melo tem e para, digamos, alcançar os seus objetivos, acho que a figura que escolheu para mandatário nacional, não estou aqui a qualificar, mas, enfim, interpretando o que eu acho que sejam as suas intenções, parece-me que foi uma boa jogada política, vou dizer desta forma. Paula Santos, para terminar também o seu comentário a estes 2 acontecimentos, porque são 2 em 1, não é? A candidatura de Gouveia e Melo e o nome de Rui Rio para mandatário nacional.
Permita-me só uma referência breve, ainda há pouco, porque há uma questão que é importante. O Paulo Edson de Cunha fazia referência aos indicadores económicos. Se há melhoria dos indicadores económicos, se isso não se traduz na vida das pessoas, nos salários e das pensões, significa que a riqueza que é criada pelos trabalhadores no nosso país, ela está a ficar acumulada nas mãos de uma meia dúzia. E daí o aumento das desigualdades e das injustiças. Porque pode haver crescimento económico e se não tiver tradução nos salários e nas pensões, significa que as pessoas vivem pior. Sobre a candidatura, bom, o Francisco há pouco... Paula, O Francisco há pouco fez referência que não era uma surpresa e, de facto, não constitui qualquer surpresa. Ficámos também a conhecer o seu mandatário. Eu gostava só de fazer um registro, que é... dois registros, que é um primeiro, porque há umas semanas foi notícia que houve uma decisão de tribunal a suspender o castigo na altura, quando tinha as responsabilidades na Marinha, que tinha sido dado aos militares que se recusaram a embarcar no navio Mondego porque não tinham condições de segurança, e o Tribunal suspendeu esse castigo, e portanto eu creio que este é um registro importante quando discutimos estas questões. E a segunda matéria é, conhecemos as opções de Rui Rio, quer no plano económico, quer no plano social, são contrários aos interesses do nosso país e do nosso povo. E aquilo que se exige, e é nesse sentido que o PCP, aliás, tem referido que irá ter uma intervenção própria, porque aquilo que se exige do Presidente da República é que assuma, ou seja, a defesa, o respeito da Constituição, e que seja um garante do seu cumprimento. Quando falo da Constituição, falo naturalmente do conjunto dos direitos constitucionais, do regime democrático, dos pilares da nossa democracia assentes no plano político, económico, cultural e social. E, portanto, estamos a falar de um conjunto da nossa soberania e independência também. E, portanto, são um conjunto de aspectos que nós consideramos que têm que estar presentes de quem assume o cargo de Presidente da República. E assim chegamos ao final da Semana Política de hoje. Paulo Edson Cunha, João Paulo Rebelo e Paula Santos voltam na próxima semana. Desejo uma boa semana aos três e também aos ouvintes. Até de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.